O Claudio entra. Bom, né? Boa noite, né? Quase. Deve ser quase 18 horas aqui. Esperando o professor Cláudio entrar na live. Olá, Babi Vieira. Olá, professor Oliver. Esperando aqui. Esperando só o professor Cláudio entrar. Olá, Lu. Lu, você estava na live do conservatório também, não? Olá, Tainara. Boa noite. Vamos aguardar aqui a entrada do professor Cláudio. Mais um evento da CPA Brasília, Unidade Taguatinga. Obrigado, Lucas. Então quer dizer que você gostou, né? Foi muito legal. Vai ficar postado lá no YouTube, no canal do Conservatório, tá? Então todo o vídeo foi salvo e vai ficar lá, tá? Como o maestro disse na live anterior. Harilson, seja bem-vindo. Então, na live anterior, na live no conservatório, eu falei sobre a arte enquanto equilibradora das emoções. Uma live só não deu, a gente teve que abrir outra. Uma outra de dúvidas, né? Do pessoal conversando. E aí a gente fez essa live de forma muito tranquila, um diálogo praticamente entre eu e o maestro Felipe Ayala. E aí uma live só não deu. Vamos ver se uma live vai dar agora aqui também, né? Porque talvez não dê uma live, que o assunto ele vai se complexificando, o assunto ele vai se prolongando, as coisas vão ficando mais interessantes, então a tendência que a gente está vendo é essa, uma live só não está dando. A gente termina uma e começa outra. Olha só minha caneca com livros, tá vendo? Olha só que interessante. Caneca que eu tô bebendo água. Você representa o amor que eu tenho pelo conhecimento, pelos livros. Vamos aguardar. Eu vou falar com o professor Cláudio aqui o professor Cláudio está aqui. Não, ainda não está. Oi, Ana Célia, é você mesmo? Hanna Oliveira, né? Babi Vieira, Lohane. Estamos esperando aqui o professor Cláudio. Não é, Lu? Muitas pessoas. Eu falei aqui com ele no celular, ele já está vindo aqui para a live. Lu, com certeza, sobre refletir a importância da arte como forma de viver e ouvi-la. Na verdade, a gente tem que pensar também, é claro que lá não foi a ênfase, mas a gente tem que pensar a arte também na pedagogia, tá bom? Convidar aqui o professor Cláudio agora para entrar e falar conosco. Ele aceitar o meu convite. Professor Alô? Cláudio, salve! Professor, deixa eu ir aqui pro claro aqui, ó. Aqui fica melhor, mais claro, né? Fica melhor, a imagem mais clara. Aqui também não tá muito, não estou muito claro, não, mas acho que é que eu estou fazendo de apoio ao meu próprio celular. Ah, que O próprio maravilha. computador, o próprio notebook, né? Então a gente, primeiro CPA cultural começa hoje. A gente teve o CPA, o projeto CPA em concert na semana passada, sábado, às 18 horas. Hoje a gente inaugura com o professor Cláudio Moraes esse projeto CPA cultural, que toda semana a gente vai intercalando CPA cultural, CPA em concert. A gente vai intercalando, mas é bom que a gente tenha aqui todo sábado alguém falando sobre uma temática, a gente, na verdade, conversando sobre determinadas temáticas, né? Então,
Seja muito bem-vindo. Eu já queria agradecer aqui, em nome da Estácio, em nome da CPA, Obrigado. né, a sua participação. E aí a gente vai ter uma conversa muito boa sobre esse tema, né? Da alegria em sala de aula, falando um pouco também sobre a sua trajetória enquanto artista, enquanto palhaço. A gente também pode entrar por esse caminho, falando que o tanto que a arte é importante na educação, o tanto que a arte e a educação ela é fundamental para o pedagogo desenvolver um trabalho adequado dentro de sala de aula e relação também aos afetos. Então, muito obrigado, professor Cláudio. E assim, a gente poderia começar a nossa conversa falando um pouco da sua ligação com a pedagogia. Assim, qual foi a sua ligação? Como é que começou essa história de Cláudio e pedagogia? Como é que foi isso? Só para o pessoal que está aqui já começar a saber como é que é a sua relação com a pedagogia. Isso, claro. Obrigado pelo carinho, viu, professor? Então, agradecer aí a oportunidade ao professor Oliver, professor Mauro, todos os professores aí da Estácio, os coordenadores também. Então, eu, na verdade, comecei a mexer com a educação desde 98, professor Charan. Então, tem um tempinho aí. Eu comecei, na verdade, com contato com um projeto chamado Educação Ambiental e Ecologia Humana, lá da professora Laís Mourão. Não sei se você já ouviu falar. Lá da FE, da Faculdade de Educação da UNB. Já ouvi falar, já. E é um trabalho bem sensível, assim, bem humanizador, sabe? E aí eu tive o primeiro contato como monitor, em 98. E eu fui desenvolvendo o meu trabalho na educação, em escolas que eu fui participando. Fui para a escola lá de Cristalina, trabalhando com iniciação teatral com crianças. E depois entrei na Vivendo, em 2000, a Vivendo e Aprendendo, que é uma escola transformadora, uma escola com uma pedagogia inovadora, né? Inovadora no sentido da ligação com a arte, não é inovação, tecnologia digital, não. Que aí é outra coisa, é outro departamento, né? O digital também é importante, mas a escola tem uma proposta interessantíssima. E aí, o que acontece? Eu desenvolvi o trabalho lá com eles, com meio ambiente e com artes, né? Nessa escola, na Vivendo, e fiquei de 2000 a 2003, até junho de 2003. E aí depois fui para o Senai, trabalhar com educação ambiental, o sistema de gestão ambiental também, com SGA, e fui trabalhando em várias escolas, sabe, aqui do DF, professor. E em 2014, eu não tinha ainda pedagogia, não. Em 2014, eu fiz o curso. Comecei o curso de pedagogia, foi 3 anos e meio. E aí em 2017, eu concluí e fiz uma pós-graduação também. Eu tenho especialização em práticas inovadoras na educação. E aí, o meu artigo final da especialização foi levando o palhaço, assim, até que ponto o palhaço, dentro dos cursos de pedagogia, ele pode ser eficiente pedagogicamente. E aí eu levei, e foi super interessante, eu levei para a ZEP também, que é uma faculdade que eu dou aula, e para Estácio, eu dei umas palestras e uns cursos lá, uns cursos de palhaçaria, né? E sempre voltando para essa questão da especialização, do artigo, da pesquisa. E aí eu encerrei a pesquisa e estou sempre levando agora com a pandemia no momento, eu estou só trabalhando em casa mesmo, né? Uhum. É muito legal essa sua trajetória em ser artista, em ser palhaço, em clown. E aí a gente começa a pensar numa educação, numa pedagogia em que se utiliza da arte para que a gente possa vivenciar a arte, para que a gente possa ser educado, inclusive emocionalmente. O que você percebe, assim, o que o clown, o palhaço, ele pode proporcionar, né, nas nossas aulas, na sala de aula? O que a arte, como é que ela poderia ser inserida na sala de aula? E assim, quais que seriam as consequências disso, né, para a educação
Porque eu fico pensando assim, bom, eu sou músico, né? E eu também dou aula de música estrito senso, mas às vezes, em outras disciplinas, eu sempre toco algum violão, e eu percebo que isso mexe com as emoções das pessoas. As pessoas, elas ficam geralmente alegres, comemoram, às vezes até pedem bis, né? Porque é um momento da aula que não é tão teórica, e as pessoas gostam de ouvir música, e lembram de outras memórias, de outras vivências, e citam na sala de aula. Então, o sentido de agregação social, ela ocorre dentro da sala de aula por meio da arte. E qual seria assim, a contribuição, né, da gente pensar o palhaço dentro de sala de aula, o clown, na sua concepção? Então, professor Charan, na verdade, até trouxe um papelzinho aqui dos resultados da problemática, né, da pesquisa que eu fiz na especialização. E posso ler aqui? Porque aí eu não sou de decorar as coisas, não, mas eu tenho tudo anotadinho aqui. Pode ler, sim. Foram nove resultados, né, da problemática, de soluções da problemática. O primeiro foi que aumenta o interesse do aluno pelas aulas, né, usando o clown, usando o palhaço em sala de aula, nos cursos de pedagogia. O segundo, que as aulas ficam menos monótonas. Terceiro, que aumenta a criatividade e a ludicidade, tanto em relação aos professores como em relação aos alunos, né, da pedagogia. Quarto, aumenta a atenção dos alunos na aula. 5, a empatia, trabalha e desenvolve a empatia nos alunos e no professor também, né? 6, trabalha as competências comunicativas, professor. Porque o que acontece? A comunicação, ela é feita por meio do clown, né? Na verdade, ele é um ser comunicativo, né? Ele está ali falando uma linguagem, um linguajar por meio do corpo, das expressões faciais. Então, trabalha as competências comunicativas. 7, introduz um clima descontraído na sala de aula, porque aí vem o humor, com a ligação do humor, né, da alegria e do humor em sala de aula. 8, facilita o aprendizado, porque se é bem-humorado, se é um aprendizado leve, né, um aprendizado prazeroso, facilita o aprendizado a partir disso, né? E, por último, 9, a didática. Melhora a didática dos professores. E aí, professor, eu até pretendo levar isso para cursos. Eu estava pensando, na verdade, eu estou começando a elaborar um curso de arte e educação para educadores. Um curso de arte e educação para educadores, que seria por meio da palhaçaria, né, para que o aluno de pedagogia ele fique desinibido, que ele trabalhe essa questão cênica dentro de sala de aula, porque todo professor tem que ter um pouco de ator, né? Como diz até o nosso saudoso Rubem Alves. Ele diz que todo professor tem que ter um pouco de ator. E eu concordo demais com ele. Seria isso, professor. Você foi falando sobre tantos elementos que foram extraídos da sua pesquisa, os resultados. E eu quero deixar claro aqui para quem está aqui, que é do curso de pedagogia, já se atente para o TCC, seja o TCC uma monografia de conclusão de graduação ou de especialização, que é a nossa palavra no mundo. Então é importante, às vezes a gente tem aquela falsa ideia de que o TCC ele é apenas para cumprir disciplina, cumprir dever, mas na verdade ele é muito mais do que isso. Veja o tanto de resultados extraídos, né? Foi a monografia de especialização, não foi, professor? Foi, professor. Foi especialização, foi. Pois é. Olha o tanto de elementos interessantes aqui que a gente pode trabalhar. Bom, eu quero só ressaltar aqui que quando você citou o Rubem Alves, o Vygotsky mesmo, ele falava que nenhum intelectual, que nenhum professor intelectualista, ou seja, um professor que valoriza apenas do pescoço para cima e apenas o lado intelectual,
nenhum educador racional nesse sentido educa. E ele tinha propriedade de falar isso porque Vygotsky foi ator, foi diretor de teatro, foi professor de literatura e arte. Então, assim, quando ele tem essa abordagem da psicologia da arte, da teoria estética dele, da educação estética, que ele consolidou muito bem, ele vem dizendo dessa questão de que para a gente conseguir com que o aluno realmente aprenda, se desenvolva, é necessário que a gente acesse o coração dos alunos. São palavras dele, que a gente acesse o coração dos alunos. Por quê? Porque o que ele vem falando, o Vygotsky falando, eu concordo com ele até hoje, é que a escola vem secando os corações. Então, de fato, o nosso sistema escolar, ou a nossa lógica escolarizada, ou mente escolarizada, ela vem secando os corações, às vezes, dos estudantes por essa concepção de mensuração do conhecimento, essa importância, às vezes até extremada, que se dá às avaliações puramente numéricas, né? Ser um aspecto qualitativo sendo levado em consideração nas avaliações, é um aspecto progressivo também, como se a prova ela fosse, primeiramente, a avaliação a ser feita e a avaliação mais adequada, quando na verdade ela é apenas mais uma ferramenta de aprendizagem e ela não significa toda a aprendizagem que o aluno tem, até porque mesmo nenhum educador em sã consciência, ou mesmo que queira, consegue acessar o psiquismo do educando para verificar o quanto, o como, né, e o que ele verdadeiramente aprendeu. Agora, essa questão do palhaço, do clown, em sala de aula, eu fiquei pensando muito na ideia dos afetos, né, que está tão aí em voga, a gente fala muito dos afetos, e a cada vez mais que eu estudo a teoria dos afetos, e Spinoza sobretudo, eu consigo perceber como os afetos não são representáveis, como os afetos eles não representam. Então, nesse ponto de vista, assim como a arte em si, a arte e o afeto é. O afeto ele não é representável, o afeto é passagem, o afeto ele é maior ou menor possibilidade de movimentação corpórea e mental, né, em termos de ideias. Então, quando a gente fala da alegria, a gente está tentando colocar aqui que essa noção de que a aprendizagem tem que ser algo sofrível, essa noção que nós, para que aprendamos algo, temos que passar por alguma dificuldade, às vezes criada, que às vezes não é uma dificuldade real, mas uma dificuldade criada, seja pela mídia, seja pela família, seja pelo sistema escolar, pensar que essa tristeza não nos faz mais potentes. A tristeza, a cobrança, a culpa, né, o medo, sobretudo o medo, esses afetos que são produzidos, às vezes, pelas instituições sociais, e aqui eu não estou falando uma ou outra instituição, mas eu estou falando de forma global, esses afetos que são produzidos por elas, no geral, são afetos tristes, são afetos que nos fazem seres mais despotentes, seres menos inteligentes, porque a tristeza, ela não é sinônimo de inteligência, muito pelo contrário, né? A tristeza não nos faz mais inteligentes, definitivamente. Isso é uma frase que eu sempre costumo trazer em sala de aula, que é uma frase do Deleuze, que era também um grande espinosista, onde ele dizia que a tristeza não nos faz mais inteligentes, porque a razão, o conhecimento, ele é permeado pela afetividade. Isso eu não estou falando nem o Vygotsky que falava, nem o Spinoza. A gente tem vários psicólogos do desenvolvimento que falam sobre a ideia, o valor que o afeto tem no processo educativo, entre educando e educador, e educando sociedade, famílias, pais, né, família, pais e filhos, etc. E tal. Eu fico pensando, professor, em relação de onde vem essa melancolia, né, que foi levada para as escolas, para as universidades, né? De onde? Eu acho que vem vestígios de uma educação europeia. Eu acredito que tem. Assim, eu estou fazendo um chute científico aí, né? Eu acredito que venha um pouco disso também, daquela coisa do professor carrancudo, né? Que ele não pode sorrir, ele não pode soltar ali uma brincadeira, claro que sem depreciar nenhum aluno, ninguém que esteja ali na sala de aula, né? Então eu acho que tem uns vestígios aí, professor, de uma educação melancólica. Na história da educação,
a gente tem muito claramente a ideia da violência. Eu não estou falando apenas da violência corporal. Eu falo da violência simbólica também. Não é porque apenas Bourdieu tratou disso, ou Tardif Lessard, alguns grandes educadores trataram disso de uma ou outra. Foucault, que não está no campo da educação, não era um educador propriamente dito, mas muitas teorias da educação se embasaram na teoria do Foucault. A ideia de que a gente teve uma educação secular. A escola ela já existe há 800 anos. No próprio livro Didática Magna, do Comênios, não apenas do Comênios, mas de outros grandes pedagogos, né? O Hartke, o Herbart. Aí a gente lê, de alguma forma, no Pestalozzi, Frenet, Froebel. Esses autores vêm tratando de Rousseau, vem criticando, na verdade, uma educação totalmente baseada na violência, seja ela física ou psicológica. O que eu estou querendo dizer por violência psicológica? É quando, na verdade, a gente tem uma educação que dociliza o corpo, como Foucault dizia, a gente tem uma educação... Então, assim, sobretudo Foucault, ele faz um paralelo muito forte entre o sistema educacional e o sistema prisional, né? Ele não diz com essas palavras que eu vou dizer agora, mas, às vezes, o que dá a impressão é que assim, o professor é o agente penitenciário, o aluno é o réu, confesso, onde está pagando a penitência, o recreio ou intervalo é o banho de sol, o currículo são as leis rigorosas do judiciário, pelas quais o professor e o aluno têm que seguir, inclusive o diretor da escola, enfim, é todo o sistema, né? Não estou especificando aqui uma ou outra escola, mas esse tipo de lógica escolarizada que vem sendo denunciada sobretudo pelo Ivan Illich, que era amigo do Paulo Freire, pessoal, e que ele tem um livro fantástico sobre isso, que nos faz pensar até que ponto esse sistema escolarizado ele vem proporcionando conhecimentos até adequados, ou se ele vem confundindo diploma com competência, aprendizagem com a capacidade de elaborar algo novo. Então a gente tem que parar para pensar que, na verdade, a escola ela monopoliza socialmente a aprendizagem. Porque e essa ideia de monopolização ocasionou uma centralização da aprendizagem na instituição escolar, quando na realidade nós aprendemos fora dela. Exatamente. Então, assim, às vezes, a gente tem que parar para pensar que, na verdade, eu sempre falo isso, não só apenas mas muitos professores que eu conheço, né, dizem assim, gente, a sala de aula, ela não deve, vocês não devem ficar apenas restritos. Isso aqui é uma aula, isso que a gente está fazendo, de alguma forma. Né, nesse sentido de que está acontecendo uma troca de informações, de conhecimento até, e que isso é experiência válida, né? Não precisa estar sempre na sala de aula, com um pincel, repassando o conteúdo. A vida ensina muito mais do que qualquer escola. Né? O Vygotsky disse isso. E isso mostra, professor Charan, que movimentos como o de desescolarização, por exemplo, mostra que a aprendizagem pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer momento, em espaços não escolares, escolares. Não tem essa coisa da caixinha feitinha ali, né? Ó, uma escola é onde se aprende, uma universidade é onde se aprende. Né? Não existe isso. Não tem que existir mais, né, na verdade, porque isso é algo ultrapassado. O conhecimento, ele se dá de várias formas e em vários âmbitos. Então, eu lembro quando eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, na UNB, na Universidade de Brasília, eu fiz um capítulo enorme, acho que chegou a ter 40 ou 50 páginas, só sobre essa ideia de educação formal, não formal e informal. Até então eu não relacionava as questões afetivas, da alegria, da tristeza, nesses ambientes, né? Só que é muito superficial a gente classificar algo que é inclassificável, porque a educação ela não cabe em caixas, a educação ela não cabe em caixinhas do que é formal, do que não formal, porque, veja bem, as pessoas colocam, os autores colocam o seguinte, Libânio, Amália Franco, eu estou falando só dos brasileiros, diz o seguinte, que a educação formal é quando acontece intencionalidade, ou a educação informal ela ocorre justamente quando não há formalidade, ela pode ocorrer, enfim, entre nossos familiares, na rua, né, em restaurantes. Só que aí eu observando os critérios para estabelecer o que é educação formal ou não formal, eu cheguei à conclusão que a gente passa por essas três modalidades, às vezes em 5 minutos. Em 1 minuto
Por exemplo, se eu estou aprendendo música, eu aprendo música aprendendo cifras na internet, então é uma educação um pouco não formal. Dali a pouco, quer dizer, no mesmo dia, não em 10 minutos, que talvez seja muito pouco tempo para tanta diferença de modalidade de educação, mas em um dia eu perpasso a educação informal com os meus parentes, depois eu vou para o movimento social, que é a educação não formal, e daqui a pouco eu vou para a educação formal quando eu vou frequentar a faculdade à noite. Então tá vendo como é que é muito maleável, muito, né? E essa ideia de, porque o ambiente formal ele é mais sério, então ele exige mais seriedade, portanto a alegria, nesse sentido de descontração, não estaria presente. O ambiente não formal, a educação aconteceria de forma mais descontraída, porque não teria tanta intencionalidade, o conhecimento ele não seria repassado com tanta sistematização. Mas a gente percebe que essas caixas, a educação transcende tudo isso, a educação é a própria vida. Eu levo muito bem essa frase do Vygotsky, que a educação ela se confunde com a própria vida, porque se a gente ficasse restrito a aprender tudo apenas nas escolas, e se a gente ficasse restrito a aprender apenas os afetos que circulam nas instituições sociais, possivelmente a alegria se tornaria menos possível. E não será que ela está cada vez mais se tornando uma possibilidade menos factível? Porque a gente percebe que na sociedade certos afetos são produzidos por instituições privadas e públicas, e a gente passa a internalizar esses afetos como se fossem os nossos. Então, é como que se fosse interesse de outras instâncias políticas que nós fôssemos seres despotentes. Não é interesse do Estado atual, da que a gente tem, né, que nós sejamos sequer seres críticos. Por isso que eu falo, a alegria, de certo modo, a alegria ela é revolucionária. Porque, segundo a teoria espinosista, quanto mais alegre nós estamos e quanto mais alegria a gente passa ou troca com os nossos educandos, mais potência a gente pode produzir. Né? O que é mais potência? É os nossos educandos serem mais eles mesmos, eles terem a possibilidade de pensar, agir e ser aumentada. Então, quando a gente traz alegria na sala de aula, segundo Spinoza, até mais próximo de Deus nós ficamos, que a tristeza ela nos despotencializa, nos desliga da natureza, nos desliga de Deus até. Isso ele não fala dessa forma como eu estou falando, mas a teoria dele pode se compreender isso. Então, se a educação e pedagogos, eu vou terminar de falar, viu, professor Cláudio, que eu começo a empolgar. Então, se a educação é a própria vida, não é? Não é? Então, se a educação é a própria vida e os pedagogos são os cientistas da educação, ora, os pedagogos são os cientistas da vida. Né? E detalhe que a fase mais importante do nosso período do desenvolvimento humano é na infância. Não é à toa que as teorias psicológicas, sobretudo a teoria freudiana, vai beber, né, de situações que ocorreram na infância. Porque Freud desconhecia as possibilidades, muito pelo contrário. Freud é quem fundamenta a psicologia. Então é impossível a gente estudar psicologia se não estudar Freud. Vygotsky mesmo foi o tradutor de Freud, dos textos freudianos, na Rússia. Né? E ele mesmo ele passou 11 anos estudando a teoria psicanalítica. Então, como a gente está lidando com crianças, não é? Que é o período mais dramático do ser humano, entendendo por drama aquilo que pode ser modificável, porque a tragédia não pode ser modificável. A tragédia, no sentido grego, é a pandemia. E mesmo a pandemia é um drama, porque pode ser modificável, a gente já encontraram vacina, e aí a gente sabe se pode, talvez a vacina demore para chegar no Brasil e tal, mas é outra questão. Mas a fase do período de desenvolvimento da criança é uma fase dramática, porque ela está ali sempre na relação do conflito interno com o mundo externo. Então é uma relação conflituosa, não é? Até depois da adolescência, né? Até antes da adolescência. Até a adolescência. É bem conflituoso. Professor, essa da alegria, né? Não sei se eu mudei de assunto aí, acho que não mudei não, né? A questão da alegria. Tá tudo bem. A aula é uma grande ferramenta pedagógica, professor. Ela é mais que necessária. A gente vê que ela é eficiente, né? Ela é eficiente em sala de aula e eu acho extremamente necessário para os pedagogos, viu, professor? Pedagogos e pedagogas. Eles trabalharem essa questão do humor, da alegria em sala de aula. Porque
funciona como uma ferramenta, é uma ferramenta pedagógica, né? E por ser uma ferramenta pedagógica, ela precisa ser aplicada também da mesma forma que são aplicadas outras teorias, outros métodos de ensino, né? Eu considero o humor um método de ensino, professor. O que o senhor acha disso? O humor sendo um método de ensino. Eu sempre penso que, na verdade, o humor, o papel do ator dentro de sala de aula, mesmo o músico, a arte em sala de aula, ela promove catarse. Não tem outra ferramenta cultural humana que possa possibilitar o acesso consciente e que possa regular as nossas emoções como a arte, como bem demonstrou o Vygotsky na tese dele de doutorado, que se titula Psicologia da Arte. Psicólogos, pedagogos, educadores deveriam ler a tese de doutorado do Vygotsky, que tem esse título que eu acabei de dizer, que é impressionante porque ele vai justamente extrair das obras de arte algumas leis que regem a arte. Quando ele fala de lei, não é que é algo que tem que ser obrigatório. Quando ele fala de leis gerais do desenvolvimento, ele está dizendo que o desenvolvimento é universal. Então, assim, a pessoa com deficiência, a criança, o adulto, todo mundo se desenvolve, é claro, de uma forma singular, particular, né, irrepetível, e por isso que tão precioso pensar que cada um se desenvolve de outra forma, de uma forma diferente, né? Sobre a questão do humor em sala de aula, enquanto arte, né, enquanto papel do ator em sala de aula, eu creio que a arte, ela desenvolve outras coisas que outras ciências ou outras ferramentas culturais não consegue, que é desenvolver o sentimento humano. Que a gente esquece que os nossos sentimentos, eles também são desenvolvidos. Eles podem ser, as nossas emoções, elas são, a gente acha que só o aspecto cognitivo, que jamais se desprega do emocional, atenção, se desenvolve. Não, o sentimento também se desenvolve. Então, a arte, ela tem também esse papel, quando ela traz, porque assim, falar em alegria não é dizer que a arte, que o mundo é 100% alegre e que não há conflitos, não é isso. É dizer que se a gente pode fazer uma prática pedagógica que possibilite condições para que essa pessoa se desenvolva de forma integral, e a gente não pode falar de desenvolvimento integral, se a gente não falar das emoções, né, a arte é inalienável nesse sentido, a arte é imprescindível. Nós precisamos aprender, enquanto educadores, com a arte, pois é ela que consegue transmutar, como nenhuma outra coisa, as nossas emoções. É ela que consegue sublimar as nossas emoções, da qual a vida, como ela ocorre, não consegue. Até o Ferreira Goulart, nosso grande poeta brasileiro, disse uma coisa importante uma vez. Ele falou assim, que a arte existe porque a vida não basta. Essas são palavras do Ferreira Goulart. Olha que coisa bonita. Você vê, por exemplo, o Kant falando acerca da música. O filósofo Kant, ele falava que a música é uma arte que vivifica. E a gente vê um documentário igual a Live Inside, que a música cura, mesmo que temporariamente, demências. A gente vê esse documentário, a Live Inside, que está até no YouTube, legendado, seria obrigatório para qualquer educador, psicólogo, artista, porque a pessoa está simplesmente sentada assim, sem a menor psicomotricidade, ela está totalmente despotente, né, no sentido psicológico. Quando a pessoa coloca o fone no ouvido dela, da música que ela gostava de ouvir, na mesma hora ela está assim, na mesma hora ela lembra de parentes, lembra dos sentimentos. É verdade. E a música, professor, a música tem a questão mesmo de trabalhar a acessibilidade da gente, né, de expressar. Para mim, a música, a arte, a palhaçaria dentro de sala de aula, ou a arte em geral dentro de sala de aula, para mim é o expressar do coração. Eu percebo isso, sabe, professor? Na vivência mesmo, na praxis. Interessante isso, você falar essa expressão, essa frase. Porque quando a gente trata de arte, e a gente tem toda uma literatura, Ana Mir Barbosa, a gente tem até um papel importante da arte e educação no Brasil em Taguatinga. Foi aqui que aconteceu o primeiro congresso de arte e educação no Brasil, foi em Taguatinga. A gente precisa ter isso. Eu vi um vídeo das coordenadoras, das organizadoras do evento. Foi em Taguatinga. Isso. Foi sabe? Show.
O senhor lembra de onde foi, em que espaço? Agora eu não me lembro aqui de memória se foi no CEMEIT, na escola que tem aqui no centro de Taguatinga, eu não me lembro, ou se foi na própria administração de Taguatinga, naquela parte do anfiteatro ali no subsolo. Eu não me lembro, eu não me recordo direito qual que era o local preciso de Taguatinga. Mas a nossa cidade tem muita importância nacional e internacional, porque veja só, a Ana May Barbosa era um dos grandes nomes, quando o assunto se trata de educação, arte e educação, ela é a maior, vamos dizer assim, ela é a maior a sumidade, é uma professora que já estudou bastante, ela é reconhecida nacional e internacionalmente, e essas questões da arte, da questão do humor, da alegria, a gente precisa debater mais, sabe? Eu acho que a gente tem que colocar cada vez mais os afetos em primeiro lugar, até porque a gente não se move pela razão, né? Como o Spinoza ele vem mostrando isso a todo momento. A gente se move pelos afetos, porque até a razão é um ente afetivo. Então, assim, a pessoa pode argumentar com a gente por meio de A, B ou C. Se a gente não tem empatia, se a gente não tem sintonia com determinado conteúdo ou professor, ou se a gente não está dispotente naquele dia, provavelmente o nosso desenvolvimento vai ser muito aquém daquele que seria se a gente estivesse potente, se nós estivéssemos alegres, se nós estivéssemos com a capacidade ou a propensão de ser, pensar e agir aumentados. Então, essa ideia de ser mais em Paulo Freire, né? Essa ideia de potência em Nietzsche, vontade de potência, elan vital, ou como diria o professor Clóvis de Barros, tesão pela vida, que é o termo que ele utiliza, que é meio engraçado, mas que traduz um pouco essa ideia da potência, tem tudo a ver com uma prática pedagógica que deve estar adequada ao nosso mundo. Né? Professor, ele leva o humor para a sala de aula, né? O professor Clóvis. Clóvis de Barros, exatamente. Ele. Né? Então a gente pode parar para pensar aqui um pouco sobre o papel que a arte tem na educação, barra a alegria e barra a educação dos afetos, porque como eu falei, educar do ponto de vista apenas cognitivo, será que tem levado a nossa sociedade a ter atitudes mais éticas e mais empáticas? Eu creio que não. Tal é a maneira, a gente percebe isso quando a gente presencia atos ilícitos, crimes de todas as matizes, todas as espécies, de pessoas que têm doutorado, de juízes de direito, que cognitivamente, do ponto de vista intelectual, são pessoas que têm uma capacidade enorme de intelecção. No entanto, como a gente não foi educado de forma... a gente não teve uma educação dos afetos, ele não consegue regular as emoções. É aí que entra o papel da arte. Porque a arte ela proporciona o acesso das nossas emoções, né, de forma diferente. É claro que não desfazendo da psicologia, não estou desfazendo também da pedagogia, não é uma guerra hierárquica de quem é melhor, quem que acessa melhor, ou mais ou menos, mas é que a arte sim, ela possibilita o acesso consciente das emoções e a transformação dessas emoções, a sublimação dessas emoções, como nada mais, como nenhuma outra ferramenta cultural. Por isso que quando a gente ouve uma música, ou a gente vivencia uma obra de arte, a gente tem aquele momento de purificação das emoções, que é a conceituação grega para a palavra catarse. Então a gente passa a vivenciar emoções dos quais a gente nunca nem sequer experienciou em carne e osso. Então quando a gente vai para o cinema, a gente se emociona, aquilo não é uma emoção real entre você e os seus pares na vida real, mas é uma emoção provocada pela arte. A emoção estética ela tem outros mecanismos psicológicos. Ela tem a lei do signo emocional comum, que eu acho que não dá para aprofundar aqui. Ela tem a lei da dupla expressão dos sentimentos, que são lei que o Vygotsky conseguiu extrair de toda a psicologia que ele estudou, da relação entre arte e afetos, né? Então, ele simplesmente faz o seguinte, ele tira a estética do ramo da filosofia e bota para a psicologia. Ele trata a arte e os afetos não como uma perspectiva filosófica, mas uma perspectiva concreta, objetiva, artística. E na perspectiva do afeto. Então, é importante a gente pensar que o mecanismo da reação estética, da emoção estética, transpassada pelos afetos de alegria ou tristeza, às vezes, totalmente um mecanismo psicológico totalmente diferenciado. Porque, geralmente, a gente pode resolver
essa reação estética a nível cortical mesmo. Né? A lei da dupla expressão dos sentimentos é que, às vezes, quando a gente tem uma reação emocional convencional e ou não estética, a gente tá triste e chora, ou a gente tem uma expressão corporal daquilo que o nosso psiquismo está passando naquele momento. No entanto, na arte não necessariamente. Na arte não necessariamente. Você pode ler um poema, estar vivenciando aquela cena engraçada e não sorrir, do ponto de vista fisiológico. A gente pode estar escutando Chopin ou Tchaikovsky e a gente está parado, mas a nossa mente está tendo um borbulhão de afetos e não necessariamente a gente concretizar essa emoção estética em choro ou mexidas nos membros do nosso corpo. Né? Então, assim, é só para a gente pensar quais são as especificidades da arte em termos psicológicos, para que quando o educador ele trabalhe com isso, ele inclusive valorize a arte enquanto um fim em si mesmo. Porque, infelizmente, a arte ela tem sido usada como pano de fundo. Né? Que é claro, a gente pode discutir em relação até a arte sendo utilizada como instrumento pedagógico. Mas, às vezes, quando a gente utiliza a música, né, tão somente para enfileirar, para lavar as mãos das crianças, ainda que isso seja educação e seja válido, eu acho que também a gente tem que pensar em outra perspectiva, né? Que é a atividade musical para desenvolver e educar a musicalidade das crianças também. Né? Porque elas têm uma musicalidade inerente, que é a inerência da nossa própria espécie humana, que é uma espécie cultural. Então, assim, será que a gente vai usar a música apenas para aprender outra língua? Será que a gente, usando a arte, né, para colocá-la como pano de fundo, enquanto atividade, sem lembrar que também a gente pode utilizá-la enquanto algo principal para desenvolver a própria reação estética, quer dizer, a arte para desenvolver a arte para desenvolver as emoções estéticas, também isso é debatível, é questionável, não quero dizer que a minha visão, a visão do Vygotsky esteja certa, mas são pontos interessantes para nós, educadores e psicólogos, né, e os psicólogos também pensarem sobre isso, porque a arte ela não faz parte apenas da educação. Eu não sou psicólogo, mas eu digo que a arte ela tem muito a contribuir para todas as áreas do conhecimento humano, para o psicólogo, para o engenheiro, para o matemático, não é? É verdade. É bem delicado isso, né? Porque a arte ela vem como um grande instrumento, né? E, na verdade, eu não tinha parado para pensar nessa questão que o senhor falou, viu, professor? Da questão da música em si, como um pano de fundo ali, né? Como uma música instrumental ali para poder eles pintar, as crianças pintarem, por exemplo, em papel com tinta guache, por exemplo. Fica como pano de fundo, né? E não como ferramenta pedagógica, mas como um auxiliar. E a música bem muito mais que isso, né? Na verdade, a música é poderosíssima para a educação, né? Não há problema algum. Às vezes até algumas pedagogas que foram minhas alunas dizem assim, olha, professor, mas também a educação, música para enfileirar, música para lavar as mãos, mas a minha ideia é que a gente possa ultrapassar, é que a gente possa pensar em outras possibilidades. Por exemplo, às vezes, quando a música, às vezes nas escolas, ela é lembrada apenas no Dia dos Pais ou no Natal, e as crianças cantam com playback ou flauta doce, como se a educação musical, e eu sou educador musical estrito sensu, fosse... Quer dizer, é importante, mas assim, será... E o que tem mais? Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? Ao invés das crianças cantarem em playback, será que elas não podem cantar e terem aula de música para que elas se tornem cada vez mais musicalmente desenvolvidas? Né? Claro. Será que a gente só pode fazer, enquanto educador, né, fazer aula de música se houver um violão ou um piano? Será que a gente não pode elaborar outras técnicas, outras formas de fazer instrumentos musicais, coletando até materiais do nosso próprio contexto, as nossas latinhas, garrafas PETs, né, e tudo mais? Então, assim, a gente precisa buscar criar mais, imaginar mais. Agora, a gente sabe que isso é difícil, né, professor? Porque tem todo um sistema escolarizado, né, que não valoriza, etc. e tal. Então eu fico pensando na questão da musicalização, professor. A gente ouve falar na pedagogia dessa palavra assim, né, como banana vendida na feira.
Cara, a musicalização, ela é bem mais do que só colocar música para criança ou ensinar ou colocar playback, como o senhor falou aí, né? Mas a musicalização é trabalhar instrumentos, trabalhar sons, trabalhar ali sensações com a música, né? Criar instrumentos também com materiais recicláveis, né? E isso é musicalização. Pelo menos o que eu conheço, sabe, professor? O que o senhor acha disso? Dessa coisa da musicalização? Eu tava pensando aqui, trazendo aqui de novo para a nossa temática, porque eu não vejo que as coisas estejam desconectadas entre arte por um lado, a alegria por outro, né, e os afetos por outro. Acho que está tudo interligado quando você fala de arte. Falar em arte é falar em ambientes que promovam criatividade, imaginação, portanto, afetos alegres. Então, por isso que a importância da arte na educação também é que a arte ela é produtora de potência, ela é produtora de espaços pelos quais a gente pode se realizar, né, em pensar um mundo diferente, pensar a natureza de forma diferente. Então, eu lembro o Ken Robinson, um dia, falando sobre a temática que as escolas mataram a nossa criatividade. A criancinha estava desenhando, né, e ela falou para o professor assim: professor, eu conheço Deus. Aí o professor falou assim: conhece? Não, você não conhece Deus. Aí ela desenhando: você vai conhecer daqui a pouco. Brincadeira, não, entendi. Tá entendendo? Então, assim, sabe? Então, assim, essa liberdade de criação. Agora, é claro que dentro da história da arte e educação, desde lá das escolinhas, desde lá do Brasil Império, na chegada da família real, que a gente tem uma maior visibilidade. É claro que a gente tem uma arte que foi bastante tecnicista, depois a gente passou para uma arte que era de desenho geométrico, a gente tem toda uma história da arte e educação no Brasil, mas que passou por aquela fase mecanicista, que é a fase assim, que ainda hoje as nossas escolas passam, né? Que é você trazer já um desenho pronto, não é? E a pessoa o aluno, infelizmente, vai se limitar apenas em preencher, né? Mais uma vez, gente, não é dizer que isso tem que acabar, não é essa crítica superficial de oposição rasa. Só para que a gente possa discutir se isso de fato é adequado, até que ponto isso é realmente importante, não é? Para o desenvolvimento do pensamento estético, das emoções estéticas, e para que a gente possa, porque como Deleuze fala, né, a filosofia ela cria conceitos, a arte cria sensibilidade, ela cria sensações. Então, o objetivo da arte por Deleuze é criar sensações. Então, de fato, quando a gente está ouvindo uma peça, ou quando o palhaço ele fica em silêncio e a gente começa a rir, na verdade, são sensações que a gente está sentindo. Isso é interessante pensar também dessa forma, né? Sensações que vão sendo, na verdade, externalizadas, né, professor? Erupcionadas, né? Porque ali o público está todo ali atento ao que está acontecendo no palco, né? No caso do palhaço, no caso também do musicista, né? O senhor como violonista. E aí as sensações vão se externalizando, né? E várias sensações mesmo. Professor Cláudio, a gente já está chegando aqui ao fim. Por incrível que pareça, daqui a poucos minutos a gente já chega a 1 hora de vídeo, né, de live. Você vê como é que o assunto, quando é bom, para minha mente não passou nem 5 minutos, mas é só dizendo o seguinte, porque a gente precisa ter essa atenção, porque faltando agora 8 minutos para terminar a nossa live, a gente poderia deixar as pessoas perguntarem, as pessoas que estão participando aqui, tiver alguma pergunta para a gente que a gente possa responder. Eu, professor Cláudio, na medida das nossas limitações também, né, porque a gente está aprendendo também, né, professor? Acho que todo educador e não educador está aprendendo constantemente. Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta para a gente tentar responder ou dialogar com base nela, seria interessante para os participantes aí. Somos eternos aprendizes, a gente está aprendendo uns com os outros. Como dizia Jung, né? Somos mestres uns dos outros. Exato. Então, essa live buscou, então, gente, associar, né, a alegria em sala de aula, que é uma coisa que é preciso a gente debater e discutir, que eu acho que os afetos potentes, eles precisam ser mais visibilizados
do que os afetos que causam despotência, ou seja, a positividade, a alegria e todos os afetos que são potentes, eles devem ser mais visibilizados e trabalhados dentro de sala de aula e fora dela do que os afetos, aquela ser de falta, né? Ah, meu aluno não compreende, ele não enxerga, ele não... Tá, e o que ele tem, né? Não é? Qual é a positividade? Como Vygotsky falava, a gente deve parar de compreender e de enxergar apenas os quilos de doença e os quilos de saúde dos nossos educandos, não é? Então é ver daqui para frente, é parar de ter aquele ser de falta. É claro que é discutível, todo esse espectro autista, é discutível do ponto de vista da psicologia, mas eu acho que a gente precisa ressaltar a positividade. Eu costumo até dizer, né, que numa tese de doutorado ou numa tese, numa hipótese, ela é afirmativa, ela não é negativa. A gente afirma uma tese e a gente vai tentar demonstrá-la e não... Né, porque a ciência, quando... Eu tenho uma crítica ferrenha à ciência, o Vygotsky também tinha, né? Quando a ciência ela passa a estudar aquilo que falta, ela está estudando aquilo que não existe. Porque o que falta não existe, do ponto de vista filosófico, né? E a gente pode até trazer os grandes pré-socráticos aqui, ou é ou não é para determinados filósofos. Então, assim, quando a gente está falando sobre coisas que faltam, a falta não necessariamente existe a falta. Então a gente está tratando, e a nossa ciência às vezes fica aquele sentido assim que eu tenho às vezes de ler um artigo, ler o outro e parece que é a mesma coisa. É porque justamente a gente está, não será que a gente está focando naquilo que falta e não naquilo que existe? Cabe aqui uma reflexão até metodológica mesmo para a gente pensar a respeito. Interessante, professor. Mas acho que aí será que tem perguntas? As perguntas vêm pela mensagem aqui dos alunos, professor? Isso, é pela mensagem. Até agora... deixa eu ver se tem aqui nas perguntas algum comentário passado, ver se tem alguma coisa aqui. Mas, gente, vocês podem fazer perguntas, tá? Tem comentários. Mas seria legal se houvesse perguntas aí. Alguma pergunta? Quem está assistindo? E depois ainda vou falar do sorteio, do livro. Da professora Valéria, né? Valéria Arantes. É um livraço, viu? Eu tive contato com alguns fragmentos, eu quero esse livro para mim. Não o que vai ser sorteado, porque os alunos merecem mais que eu. Sim, mas interessante. Então, você chegou a citar na sua especialização esse livro, não? Não, eu utilizei alguns fragmentos, sim, citei como referência. Aham. Há uma pergunta Olha aí, lá. professor. Quem vai responder? Professor, é o profissional do teatro que faz a arte ou o pedagogo? Pergunta da Lu Oliveira. E aí, quem se candidata, hein, prof? Professor interessante, hein? Lu, essa pergunta foi profunda. Crucial. Olha, professor, eu tive problema para entrar, só consegui estar. Pois é, Babi, vamos lá, vamos concorrer ao livro. Né? A gente vai fazer o sorteio depois que terminar a live aqui, vamos ficar na torcida. Vamos ver aqui, eu quero também deixar claro que essa live aqui ela vai ser gravada, tá? Para as pessoas que perderam ela hoje, elas podem assistir, vai ficar no IGTV, tá? Aqui no Instagram. E deixa eu ver, como é que foi a pergunta mesmo? Se o ator do teatro cria pedagogia, como é que foi? Aqui para mim sumiu a pergunta, tá? Deixa eu ver se eu resgato. Tá, é o profissional do teatro que faz a arte ou o pedagogo? Bom, o que eu acho, né, professor? Depois você pode comentar aí. Eu acho que o ato, do estrito senso, falando assim, de forma estrita, a função de um e de outro, elas são específicas. Né? A função do artista é uma, a vivência que o artista tem é outra. Né? O pedagogo, ele também tem a função social dele, ele também passa por vivências diferenciadas. Só que arte e educação é uma unidade. Então, assim, não tem como dissociar aquilo que é uno. Então, arte e educação, é por isso que o Vygotsky ele trata da educação estética, porque ele crê que a gente, nós que somos pedagogos, nós... Olha ele mais artista, olha educador, então a gente fica permeando essas áreas, né? Então, é por isso que a educação, é por isso que a arte,
vem nesse sentido, para poder forjar esse educador no mundo que é o mundo onde circula conhecimento, circula afeto, circula drama, circula obstáculos, desafios. Então eu penso que o artista e o pedagogo eles têm funções sociais diferentes, mas apesar disso não vejo uma coisa separada da outra, porque o artista educa e o pedagogo artistiza a vida. Interessante. Professor, tem um grande professor da Universidade de Brasília, que é o Hugo Rodas. Você já deve ter ouvido falar nele. Ele colocou uma questão muito interessante. Ele falou que todos nós somos atores. Olha que interessante. Olha só que legal, né? Todos nós somos atores. E que quanto mais a gente tiver contato com peças de teatro, a gente se especializa, a gente se fortalece como atores em potencial. Achei isso super interessante. Eu ouvi isso dele numa oficina que eu fiz, na verdade, numa disciplina da UNB. Oficina de né? É interessante. Bom, gente, então aqui já está dando quase, daqui a pouco vai cortar, a gente tem que ver o horário aqui, né? Bom, professor Cláudio, eu quero agradecer muito a sua presença hoje aqui, né? Espere o sorteio acontecer, porque vai terminar a live, depois o sorteio irá acontecer, né? E a gente vai entregar o livro por meio do Uber, então a gente vai entrar em contato com a pessoa para que a gente possa entregar o livro na casa dessa pessoa, que a gente não sabe quem vai ganhar ainda, tá bom? Então, permaneçam ligados no canal da CPA aí. Professor, muito obrigado. Quer falar alguma coisa? Quer dar suas últimas palavras? Falar suas últimas... Professor Charan, eu quero agradecer seu convite, o convite do professor Mauro, do professor Oliver, e fico muito feliz que esse tema esteja sendo abordado no meio acadêmico, viu? Porque é a hora da gente discutir isso, debater e fazer pesquisas, fazer TCCs em cima do humor e alegria dentro da sala de aula. Então, eu quero agradecer os alunos, a todos que entraram aí, né, não alunos também da Estácio, mas que tenham interesse no assunto aí. Muito obrigado, gratidão, viu, professor? Maravilha, então até mais. Tchau, tchau, professor e demais pessoas que estão acompanhando aqui o canal. Tchau, tchau. Aguarde o sorteio. Tchau.